Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quinta-feira. E ontem, olha, o Grêmio com um empate, um ponto importantíssimo, né? Agora no domingo contra o São Paulo, com uma vitória e combinação de alguns resultados, o Grêmio pode definitivamente, né, ficar e aí definir a sua participação na Série A do Campeonato Brasileiro. Um grande clássico, né? Grêmio e São Paulo. Outro clássico também é Internacional e Flamengo. Flamengo Internacional, Internacional aí já garantido na Libertadores do próximo ano, mas querendo a vaga direta na competição. Ou seja, teremos dois grandes clássicos aí, né, no próximo domingo. E o Renato ontem mais uma coletiva extremamente polêmica e conflitante. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV e o sinal para todo o Brasil, né? Pela antena parabólica, pelo canal 575 da Master TV. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões aí do estado também na faixa dos 500. Nós também estamos aqui no Pô Stream TV, nos estúdios aqui no shopping, como vocês podem perceber. Bom, para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, né? E aí, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, Dois Toques Cadu Oliveira, e você assiste a hora que puder, qualquer hora do dia e da noite. Nossos Dois Toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas de Inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano 111 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que ontem mais uma conquista, né? Decidindo com o Grêmio, a Sub-20 foi campeão nas penalidades máximas. Olha, em momento São José, hein? Conquistou a Sub-15, a Sub-17. No último domingo, a Copinha, né? Que garante a participação do São José na Copa do Brasil do próximo ano. E ontem, mais uma conquista, a Sub-20 do nosso gaúcho. Nossos Dois Toques de hoje para aí analisarmos esse empate do Grêmio, né? Ponto importantíssimo, que pode deixar o Grêmio com um resultado positivo no domingo diante de São Paulo, e repetindo com as combinações de resultados aí, né? Uma não vitória do Criciúma, aí o Grêmio já estará, sim, definitivamente, sem mais se afastar, tirar essa preocupação aí de rebaixamento. E esse clássico com São Paulo e o Internacional também, grande clássico aí com o Flamengo. Flamengo que já tem título, já é campeão da Copa do Brasil desse ano. Comigo, dois conselheiros hoje, né, gremistas, né, recebendo hoje com muito prazer, com muita satisfação, o conselheiro gremista, o Sadi Tonato, com 2 T's, já disse o Maurício, tem que dizer que é com 2 T. Né? 2 T no final. 2 T no final. Aqui do outro lado, né, Ayrton Ruschel, e ali no meio, literalmente fardado, hein? O que é o momento, hein? Maurício Silva, que é o momento. Boa noite aos amigos, obrigado pela presença. Começar lá pelo nosso ilustre amigo hoje, que nos dá honra e prazer pela primeira vez participando do nosso Dois Toques. Deu para comemorar muito esse empate de ontem, Sadia? Boa noite, Cadu. É um prazer estar aqui no teu programa. Boa noite aos demais participantes aqui da mesa. Olha só, foi importantíssimo esse resultado, né? Eu acho que o Grêmio tem que comemorar o resultado de ontem. Podíamos até ter vencido. Eu quero dizer que o último lance faltou confiança, porque, né, era para ir para dentro, mas enfim, sim, foi um grande resultado e agora a gente tem que deixar tudo para domingo e resolver de uma vez e pensar em 2025. Esse resultado é importante, né, Ruschel, também pelo ponto, mas pelo futebol que o Grêmio não vem apresentando. E ontem foi mais uma partida, assim, olha, que deixou muito a desejar. O que eu tenho dito, aquela partida de exceção do Grêmio foi contra o Fortaleza aqui na Arena, né? Porque os demais jogos do Grêmio, e aí o Jaime Eduardo Machado, ex-presidente do Conselho, teve essa semana aqui participando conosco. Olha, quem salva o Grêmio é a imortalidade, né? Pelo que aconteceu, né? O gol do Fluminense, o pênalti no final, depois com o Juventude também, aquele gol marcado contra, né?
E ontem sofreu uma terrível pressão também. Um time muito desorganizado, que sentiu, sem sombra de dúvidas, né, a perda da Sul-Americana, né? Mas eu acho que é um empate, sim, que tem que ser extremamente valorizado. Né? O empate ele é muito mais relevante pelo que nós passamos a partir do jogo com a Juventude. Porque o jogo Juventude nós imaginávamos, nós, a comunidade gremista, né, imaginávamos que botando 40 mil pessoas lá na arena, a mobilização feita pela direção, feita por todos, o Grêmio venceria naturalmente. E o que se viu foi uma partida extremamente modesta, um empate conseguido aos 48 minutos. Então, isso trouxe um ar bélico para o jogo com o Cruzeiro, porque não seria só esse ponto que é precioso, sim, na contabilidade, mas o que aconteceria, uma derrota vindo de Minas para cá, colocaria este próximo jogo numa situação de pressão para um time que a gente sabe que está momentaneamente desorganizado e abalado emocionalmente. Então, concordo com o Sadi, que bom ver o Sadi aqui, né? Não tínhamos encontrado ainda, né? Mas as reuniões do conselho não se encontram? Não, tem tido poucas também, né? Essa é uma reclamação. O Diego Luz, até, inclusive um conselheiro que participa muito conosco, agora chegou um momento que tiveram que fazer um pedido lá, porque não havia quanto tempo reunião do conselho do Grêmio. Mas então é isso. Eu acho que o mais importante, Cadu, foi isso, né? Foi este ponto pelo que ele representa, porque ele tira o ar de tragédia do jogo com o São Paulo. Veja bem, não estou preconizando o que o empate seja bom, mas o empate matematicamente já não é ruim. O Grêmio terá ainda 2 partidas, estará com 42 pontos, possivelmente com chance matemática de escapar com 43 ou até os mesmos 42. Então, eu acho que pelo menos dá tranquilidade para entrar em campo no domingo. 2 em casa e 1 fora, né? Seria essa com São Paulo. Né? O Corinthians, o último jogo, e isso é preocupante, o Grêmio não deixar para a última rodada, e terá o Vitória antes desse jogo contra o Corinthians, né? Porque se sabe dessa rivalidade que existe, né? O Corinthians e Inter também, né? Mas o Grêmio é muito maior, porque o Grêmio rebaixou o Corinthians em 2017, agora o último rebaixamento do Grêmio, né? O Corinthians fez de tudo, inclusive aquele jogo, perdeu aquele jogo lá no Alfredo Jaconi para o Juventude exatamente para rebaixar o Grêmio. O Corinthians está numa outra situação, até possibilidade de vaga na Libertadores da América. Maurício, o Inter é totalmente ao contrário, né? Vive um momento aí de alegria total pela campanha que o Inter está fazendo, são 16 jogos invictos, tem esse grande clássico com o Flamengo, né? E o Inter, olha, até sonhando, embora improvável, mas sonhar não custa nada, né? Como diz o ditado. E o próprio Roger e os jogadores têm dito isso. Olha, enquanto tiver a chance, a gente pode sonhar com o título, né? É um momento completamente diferente, né? Cadu, sabe que na segunda-feira, boa noite, meus amigos, boa noite, Sérgio, boa noite, Sadi, lá na reunião do conselho. Eu sei que fosse extremamente contundente lá, né? Foi aplaudido. Recebi informações lá das hostes gremistas, chegaram essas informações lá. Mas que foi aplaudido pelos dois lados. Sim, mas foi olha o que é. Imagina se tivesse uma situação como o Grêmio. Teria sido. Mas quando ganha, aí aprovaram a suplementação, aprovaram o orçamento para 2025. Era uma alegria total. É o momento, né, Cadu, mas só que, claro, eu fui aplaudido, eu realmente fui, mas não por isso que tu estás falando. Justamente por eu ter sido muito coerente com tudo que eu defendo, desde a época em que a oposição, que hoje está dirigindo o clube, sistematicamente desaprovava o orçamento e desaprovava a suplementação. Tá? E eu, ao contrário, fiz referência a isso e depois disse que mantendo a minha coerência, uma suplementação que ela vem a ser pretérita, porque é de valores já utilizados, então não leva a nada não aprovar, mas mesmo assim a oposição, que hoje é poder, não aprovava. Então eu disse por que ia aprovar, e aí eu usei uma frase emblemática que às vezes eu uso aqui, que eu gosto muito do nosso gauchês: não tem ninguém mais chimango do que Maragato no poder, tá? E eu terminei, Cadu, a minha fala dizendo o seguinte: quando no dia que o Roger pegou, em seguida, ele e o Paixão em seguida
no terceiro jogo veio Dale, esse trio possibilitou uma coisa, nós estávamos à beira do Z4 e muitos falavam que a gente ia, fazia tempo que a gente não ia para uma final e a gente estava beirando o Z4, e eu digo para vocês agora, encerrando, presidente Jürgen, nós estamos em 3 finais. Os próximos 3 jogos são caracterizadamente 3 finais. Flamengo, o último vai Botafogo ser... e Fortaleza. O último vai ser Fortaleza e o Botafogo. Então, nós estamos com 3 finais de mata, né? Mata-mata. Daí eu falei de contas, falei de coerência e falei de futebol. Essa conquista aí de título, ela é improvável, né? Mas é aquela história, repetindo aquilo que o Roger, os jogadores, como disse o Wesley, né? Olha, nós vamos fazer a nossa parte. Se os outros não fizerem e deixar, não tem. Mas, independente disso, o Inter já tem uma conquista, né? Porque há 3 meses atrás, nós falávamos aqui, Grêmio Internacional era os 45 pontos, era os 45 pontos. O Internacional, após a enchente, né? Então, se contesta muito, claro que foi prejudicado, a enchente prejudicou, não tenha dúvida nenhuma, né? Mas não para estar o Grêmio nessa situação que está, né? E o Internacional era um antes da enchente, passou a ser outro depois da enchente, né? E o Grêmio, ao contrário, até foi melhor antes da enchente e depois da enchente é esse sufoco aí que o torcedor gremista está passando. Então, o Internacional teve essa conquista. O Inter já está na Libertadores do próximo ano e aí briga para ficar, e provavelmente deve ficar. Até vai torcer muito para o Grêmio, né? Porque se o Internacional, com uma vitória do Grêmio diante de São Paulo, o Grêmio resolve a vida dele e deixa o Inter também na vaga direto para a Libertadores. Né? Então vão ter gremistas e colorados torcendo. Então. Não, só finalizando aquele raciocínio anterior, eu enfatizo sempre uma coisa. Hoje, que eu sou oposição, fazia tempo que eu não era, sabe? Estou oposição, não ao clube, mas à gestão. É interessante que a gente faça qualquer movimento assim, caracterizadamente de oposição. Quem era oposição ontem e hoje a situação nos chama de secadores. Daí eu fico pensando, antes, quer dizer que então durante 10, 12 anos teve uma turma que secou o Internacional, não acredito nisso. Então, pessoal, dentro daquela coerência que eu registrei na tribuna, calma, a oposição madura, como estamos sendo, é bom para o Internacional, é bom para a instituição. Bom, voltando ao jogo do Grêmio, né, apesar do desempenho, mais uma vez, sofrível do Grêmio, mas tu vê que mostra que o Grêmio existe problemas internos, não tenha dúvida nenhuma, né? Porque o grupo do Grêmio não é grupo para estar nessa situação, né? Tem coisas muito boas. E ontem pôde-se perceber, mais uma vez, mesmo o Grêmio, né, jogando um fraco futebol, Breit White, de novo, mostrou que é um jogador diferenciado, que é um baita no jogador, né? E o Rodrigo Caio, né? Que foi... Tu, Ruschel, fala como zagueiro, Ayrton Ruschel, né? Olha, um jogador há quanto tempo parado, não se discute a capacidade dele. O problema é o joelho, né? Mas ontem ele, há quanto tempo sem jogar, foi lá e foi decisivo para o Grêmio nesse jogo de ontem. Cadu, só não joga quem não sabe jogar. Isso tu não consegue fazer jogar. O que sabe jogar fica mais fácil. Né? O Caio foi um jogador extraordinário, jogador de seleção brasileira, e ele tem um biotipo que lhe favorece muito, Cadu. Ele é um jogador esguio, magro, alto, um jogador então que favorece muito, ele não tem problema de peso. Tu disse bem a questão do joelho, mas como ele vinha, inclusive, fazendo todos os treinamentos físicos, chegou a jogar pelo sub-20, né, ele estava em condições. E aí, num jogo de pressão, um jogo de nervos, aí a experiência dele foi muito importante nesse Grêmio, que eu nem vou dizer nervoso, eu tenho chamado de Grêmio desarrumado, né, Cadu? Grêmio desarrumado. Ontem me repetiu, Sadia, aquela sensação de que quando o adversário está com a bola, nós sempre vamos levar o gol. A sensação... Não, um gol por partida não tem como fugir. A sensação que a gente tem, porque o gol ele vem de uma bola parada, ele pode vir de gol de escanteio, ele pode vir de qualquer lugar, não tem o gol, ele acontece, ele é episódico no futebol, mas o Grêmio, ele não dá a sensação, Cadu, de estar com o jogo sob controle nunca.
pelas laterais vaza, pelo meio vaza, bola alta é aquele susto, né? Então a gente realmente tem que comemorar a atuação do Rodrigo Caio, e é um jovem, além de ser humano, né? Quando a gente vê o esforço desse jogador, está 2 anos fazendo treinamento, a gente que já teve fraturas também sabe o que ele passa. Então, desejar sucesso a ele. Agora, Cadu, não comecem, né? Não comece, porque meu medo é a gente fazer 2, 3 boas partidas no fim do ano aqui e começar a achar que fulano pode ficar, Beltrano pode ficar. Não quero nem entrar nesse assunto. Bom, o momento agora é de ganhar, né? Esse é o momento que não adianta criticar, não adianta. Estamos apoiando até injeção na veia. Porque o único que não pode se reclamar da torcida do Grêmio. O Grêmio lotou, tá, contra o jogo contra o Juventude. 40 mil pessoas? Lotou contra o jogo, qual foi o jogo anterior? Que foram 37 mil pessoas. Foi contra... Não, foi Fortaleza. Fortaleza. Fortaleza, 37 mil pessoas. Juventude, 40 mil pessoas. A expectativa é que domingo também tenha esse número de torcedores. Então, da torcida do Grêmio, não tem absolutamente nada a reclamar. Mas usando essa palavra do Rusch, essa de questão do controle, né? Se falava do Rodrigo Caio, esse ponto também é importante, fundamental, e por isso que eu tenho dito que o Grêmio tem que comemorar muito, porque o momento é difícil, é complicado, né? Tem que projetar o próximo ano, e o presidente Guerra ontem também disse, olha, não é momento, mas tem que projetar sim, né? O Grêmio não tem técnico definido. Isso é uma questão que vamos falar, até porque, né, onde mais uma vez se dá a noção de que o Renato não vai participar, eu acho no dedo se o Grêmio chegar a uma Sul-Americana, e tem possibilidade de chegar. Hoje o Juventude está numa Sul-Americana. Está um ponto à frente do Grêmio. Depende do Grêmio. Né? Então, apesar desse momento difícil aí... Dizendo que o Juventude tem um jogo a mais, hein, o Juventude tem um jogo a mais. Se o Grêmio fosse pontuar como se espera, ele passa o Juventude. O problema é que o Grêmio não é futebol do Grêmio. Esse é o problema, né? Projeção dá para fazer. Mas mesmo nessa situação, né, contra essa queda do brasileiro, né, é uma situação que o Grêmio tem controle nessa. Está sob controle do Grêmio. É uma situação importante, Cadu. Como tu falaste ali atrás, é visível que estamos com um problema dentro do grupo. Né? Alguma coisa não está legal aí. O grupo em campo não está se entendendo, né, doutor Rocha? Mas eu quero dizer assim, a situação ainda está na nossa mão. A torcida, Cadu, tu foste muito feliz. A torcida, apesar da tristeza que estamos, a torcida tem estado lá conosco. E eu quero aproveitar aqui para dizer, domingo temos que estar lá novamente para apoiar. E, Ruschel, até dia 8 de dezembro, estamos abraçados. Depois do dia 8 de dezembro, você pode criticar o que tu quiser. Agora, nesse momento, é apoio total. E vamos sair dessa. Na verdade, eu nunca trabalhei com a possibilidade da segunda divisão, mas ela está por aí, a gente precisa fazer a nossa parte. Mas eu já vi... Ajudando meus amigos gremistas, se o Grêmio mantiver a campanha dos últimos 4 jogos, que é horrível, escapa. Foram 3 empates e 1 derrota. 3 empates. Sim, 3 empates. Nos 10 últimos jogos, o Grêmio venceu apenas 2 partidas. O resto foi derrota e empate. Mas troço não caiu, o Mauri conhece bem. Teve um presidente lá que diria, time grande não cai, time grande não cai. Mauri, depois eu corrigi essa frase, dizendo que time grande realmente não cai. Time grande não cai, clube grande cai, porque se o time está grande, ele está jogando bem. O clube grande é que cai. Mauri, eu concordo contigo, desculpa, Ruxa, eu concordo contigo que se a gente fizer os resultados, mas aí, né, Ruxa, nós temos que pensar 2025, a gente precisa o resultado do final de semana, porque realmente nós temos que começar a pensar 2025, porque nesse momento estamos travados aí. Eu acredito que domingo é a hora do vai e vamos embora, né? Torcer que o São Paulo também, torcer que o São Paulo já não esteja precisando de mais nada do resultado de sábado. O resultado de sábado pode ajudar, né? O São Paulo quer a vaga da Libertadores, vaga direta, briga com o Internacional. Sim, né? Mas é que se
abrir mais uma vaga, se abrir Ah, mais uma perfeito, vaga perfeito. no sábado. Então, se o resultado ajudar, ele pode vir jogar Sim. amistoso, ele poderia vir a jogar O G6 amistoso. vira G4. O Então, G6 vira G4. a gente tem essa expectativa. Mas Mas dentro do que o Ayrton falou há pouco, não vão ganhar e pensar que está tudo bem, não muda nada, vão ganhar. Essa tese de 2 empates para escapar ajuda a tese do Ayrton, porque daí fica na primeira divisão e não se engana. Mas é muito sofrido, nós não queremos. A gente sabe que o resultado é isso que tu está falando, mas, cara, a gente quer resolver de uma vez. Né? Maurício, o que eu quis dizer, não quero que fique bem claro, é que nós vamos torcer por uma boa atuação de todo mundo, que o jogador mais contestado no último jogo faça 3 gols, tudo isso eu quero, tá? Eu só não quero que a avaliação seja emocional em cima dos últimos 3 jogos, de uma classificação, de um escapamento de Série B, heróica, gol ao último minuto, tudo bem, tá? Mas a análise de 2025 não pode passar por isso, passa pela competição, passa por 38 jogos, passa por sequência, resposta, impressão, quem deu, quem não deu, preparação física deu, não deu, departamento médico rendeu, não rendeu, que essa análise seja posterior. É essa que eu falei, porque eu elogiei muito a atuação do Rodrigo, nós elogiamos, né, a atuação do Rodrigo Caio, saudei a condição humana dele, o biotipo, tudo, mas nós temos que ver, numa análise aí de profissionais, se ele tem condições de agora, com mais um ano acrescentado a biografia dele, se ele tem condições de dar resposta, de jogar 3, 4 competições de novo, como o Grêmio precisou. Bom, depois a gente vai ver parte da coletiva do Renato, mais uma vez polêmica, né? O Renato tem deixado muito a desejar, não só no desempenho do time do Grêmio, mas a questão, polêmica. Hoje ele já se desculpou em relação àquilo que ele tinha dito, algumas coisas, né? Mas a gente acompanha depois. Mas ela vai cumprir a promessa dele, né? Porque o que ele disse? Comigo o Grêmio não cai, hoje o Sadi, né? E eu, mais uma vez, olha, a prioridade é exatamente somar pontos, e é isso que o Grêmio precisa, né? Sim. O Renato, Cadu, o Renato está num ano totalmente atípico da história dele no Grêmio, e ele tá sufocado em cima dessa situação. É visível que ele está muito pressionado. Não é esse tipo de situação que ele administra quando ele quando ele treina o Grêmio. Então, esse ano está totalmente fora dos padrões. Temos toda essa história que aconteceu esse ano, mas realmente ontem, a entrevista dele, ele não foi feliz novamente. Eu sei que ele botou uma nota hoje já se explicando, mas, cara, ele tem que deixar de lado essa parte da imprensa e focar nesses 3 jogos, fazer os pontos que tem que fazer e vamos pensar em 2025. Essa é a história que nós temos que pensar como gremistas hoje, todos. A torcida precisa apoiar e depois, eu volto a dizer, depois do dia 8 de dezembro, aí tu pode chutar o pau da barraca, tá tudo certo. Porque esse tipo de situação e essa briga com a imprensa agora não é mais só a imprensa daqui do Rio Grande do Sul, não. É a imprensa do centro do país também. Isso é muito ruim para ele, como quer voltar a treinar no Rio, outros clubes do centro do país, né? Então isso aí provoca uma instabilidade e chega também ao time, né? O presidente Guerra ontem, na coletiva, ele até fez essa referência, né, de entender o momento, essa situação aí que o Grêmio está vivendo em termos de rebaixamento, mas ele também pregou e projetou essa tranquilidade que o Grêmio precisa exatamente, né, para sair, se afastar dessa situação, Russo, de zonas de rebaixamento, porque o Grêmio ainda vive isso. Essa pressão existe ainda. A última vez que estive aqui, eu propugnei que as forças do Grêmio se aproximassem do Alberto Guerra, ou que o Alberto Guerra, não sei se num gesto de grandeza ou de humildade, pode escolher o ângulo que quiser olhar, chamasse as pessoas mais experientes, compusesse ali uma proteção em volta dele, né? Me parece que isso não aconteceu, e ainda houve essa entrevista do presidente ontem. Também lamentável. Entendo todas as justificativas,
mas o cargo ele nos traz algumas contraprestações que a gente é difícil se afastar, ou não devemos nos afastar delas, né? Aquilo não é a linguagem do presidente, e ainda mais a gente que conhece o Guerra, que admira o Guerra, em tantos serviços prestados ao Grêmio, 3 passagens pela vice-presidência de futebol, passagem pelo jurídico, tem uma história construída no Grêmio, não se espera uma entrevista daquele momento. Então eu entendo a pressão, mas acho que se ele tivesse melhor cercado, quem sabe tivesse orientado ele, né? Mas a decisão é personalíssima, ele é o presidente do clube, o clube é presidencialista, mas me pareceu muito mais, falando em como solidariedade, como ser humano, me pareceu muito mais uma atitude de quem está isolado, né? sem um background, sem uma proteção em volta, para ficar exposto a uma entrevista daquela que vai entrar para os anais como uma das coisas ruins do futebol. Essa referência que foi antes do jogo, quando ele se referiu ao jornalista Diogo Rossi, né, que teria dado aquelas informações, que o Braithwaite teria ido até ele, cobrado mais treinamentos por parte do Renato, o Aravena também, que deu aquela declaração na imprensa uruguaia, que não tinha tido oportunidades, enfim, né, gerando tudo isso. Aí, na entrevista, ele disse, olha, ele não é colega de vocês, ele não foi parido, ele foi chocado, né? Olha, com todo respeito ao presidente, isso aí é coisa de torcedor, nem torcedor, isso aí não é, né? Palavras nem de torcedor para dizer uma coisa dela. Bom, existe um conflito, mas então que venha, olha, não é verdade, isso não aconteceu, como o Braithwaite ontem também disse, né? Olha, não houve nada disso, perfeito, desminto. Agora, partir para o lado pessoal, essas coisas, isso aí... que fique claro, desculpa eu te interromper, como eu fiz a minha fala, que me pareceu óbvio, mas o óbvio às vezes tem que ser dito, né? Não que o presidente não tivesse razão nos seus queixumes, nos seus lamentos. Eu só lamentei a forma porque eu conheço o Alberto Guerra, conheço a sua história, né? Ele destoou dele mesmo, então a gente sabe que isso é uma questão emocional que vai passar. Mas isso eu acho que é tudo em função do momento, né, Sadia? É tudo. Aí as coisas, é campo e extra-campo também, né? O momento está difícil. Como as críticas, elas, principalmente da torcida, né? A gente acompanha aí nas redes sociais, a torcida está bastante insatisfeita, não só com o time, não só com o treinador, também com a diretoria. Fica pressionado, mas eu estou com o Rocha, não é do Guerra esse tipo de posicionamento, deve ter sido um momento aí, e tenho certeza que isso é uma coisa que se passou no momento, foi uma infelicidade e não faz parte da história do Guerra no Grêmio. Acho que tem que botar uma pedra em cima disso e seguir a vida. Bom, isso prova que ele e o Renato estão afinados, pelo menos, nesse tipo de declaração, né? Que a gente vai ver depois, parte da coletiva, e também, né, os gols que acabaram, esse empate que acabou acontecendo ontem para o Grêmio lá em Belo Horizonte, no Mineirão. Olha, aí é maravilha, aí é 100% do que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóvel, né? Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio, para ser administrado por quem? Central de Imóveis, né? Você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisa nesse segmento. Todo e qualquer telhado, ou melhor, todo e qualquer imóvel, né, tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, esse é o caminho. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, extensão de laje, de pisos, né? Você tem tudo lá no SOS Telhado. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. E o homem do SOS Telhado, Gamal, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro dando show. Tu acredita que não foram, não perderam na semifinal nos pênaltis, cara? Que crime! Que houve reclamação da arbitragem também. Sim. Na hora que... Eu não vi, mas já sei que nos roubaram. Eu não vi, mas sei que nos roubaram. Na hora que faria o gol, aí o juiz terminou a partida. Isso é certo.
Um abraço a todo o pessoal que está lá, Gamal, Togos, enfim, toda a turma. Jorge Alimon também. Né? Jorge Alimon, nosso craque também. Lá que está nos representando. Nós não podemos ir, não podemos ir. Essas férias em novembro. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Tem que estar com muito no bolso, Cadu. Não é o meu caso e o teu. Olha, falar em muito, você tem tudo para a revisão do seu carro. Aonde? Casos Pneus. Mais de 60 anos de qualidade, né? Você tem aquela revisão da melhor qualidade, né? Tudo que você precisa, com todos os itens para sua revisão: geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freio e aquela promoção permanente que você tem lá, que é exatamente da troca de pneus, que é o Fernando de Pneus. Avenida Ceará, 1055, telefone aí na tela, caso você queira agendar, você vai até Casos Pneus. 51, código diário 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência aos nossos 2 toques desta quinta-feira, vendo aí os gols do empate também, a polêmica e conflitante, né, coletiva de Renato Portaluppi. Voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Diálogo. É assim que a Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para melhorar a cidade. É ouvindo e entendendo as pessoas que estamos melhorando nossos espaços públicos, como o Centro Histórico. A vida vai ficar legal. Ou o nosso mercado público. É entendendo as suas necessidades que estamos melhorando a sua saúde e a saúde de sua família. A vida vai ficar legal. E trazendo muito mais conforto e segurança para quem precisa andar pela cidade. É conversando e agindo que também estamos resolvendo os problemas da sua comunidade. A vida vai ficar Com diálogo e muito trabalho, estamos reconstruindo uma cidade melhor para todos. Faça parte disso. Ligue 156 e acredite. A vida vai ficar... Prefeitura de Porto Alegre. Estamos de volta com o nosso 2 toques desta quinta-feira com os conselheiros gremistas, né? Ayrton Russa, de Tonato, e o conselheiro colorado Maurício Silva. Olha, não esqueça, tem o meu, né? Tem a Márcia TV, a Stream TV, mas tem o meu canal, 2 toques numeral, né? Cadu Oliveira, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like e você assiste a hora que puder, e ficar melhor para você, se não pode ver ao vivo.
Nossos 2 toques para a Unimed, sempre com uma mensagem importante para você. Confira aí. Novembro é o mês em que voltamos nossa atenção à saúde do homem. Um momento para falarmos sobre o cuidado preventivo e a detecção precoce do câncer de próstata. Por isso, a Unimed Porto Alegre lançou um videocast especial, um papo leve e informativo sobre o tema, com o Luciano Potter, o médico operado Dr. Renan Desimon Cabral e o influenciador Tiago Martins. O pai jovem, bora entrar nessa conversa? Assista no nosso canal do YouTube. Aí, mais uma da Unimed para você. Vamos ver os gols aí desse empate do Grêmio ontem. Olha, e o Grêmio saiu na frente, né? E teve a oportunidade, inclusive, né, Sadi e Ruxa, de matar o jogo por 2. Mas foi um gol achado, um belo gol, né? Olha só, um belo gol. Mas o Grêmio, olha, criou pouco e chegou pouco, né? Agora o Bright White mostrando realmente que a gente falou no primeiro bloco, que é um jogador diferenciado, né? E 8 gols desse time desarrumado do Grêmio é gol, Cadu. É bastante gol. Eu vou contar para ti, Cadu, por isso que eu te falei no início do programa que podíamos ter ganho até com toda essa situação. Após esse gol, o Dodge teve aí no primeiro tempo aí uma oportunidade de caiu nos pés do cara errado. O cara errado. Porque ali se ele bate com o pé firme, a bola vai reta, é gol. E aí, mais umas vezes, as críticas a quem? Gol em cima de quem? Nas costas de quem? Se ele bota o pé, ele tira, né? Foram 2 golaços em termos de construção. Cruzeiro do Grêmio. Pois é. Mas aí ele só olhou a bola, né? Ele só estica o pé, né? A estatística que estão apresentando hoje é que foi o 9º gol nas costas dele. Mas isso é, Cadu, e eu não vou personalizar no jogador, né? Isso não, claro que não. É correção de posicionamento. Claro que não. É correção de posicionamento. Quando eu digo que o Grêmio vai dar a sensação de que vai tomar um gol a cada ataque adversário, é porque tu vê os espaços. Quando tu vê na televisão, tu só vê a bola, tu sofre menos. Mas como a gente que foi, nós que estávamos lá no sábado assistindo o Juventude, tu via os espaços, são potreiros de espaço entre um jogador. Te assusta, porque o jogador, tu vê o adversário livre, tu vê o adversário com a bola, não vê ninguém se aproximar, não tem ninguém batendo, empurrando. Vocês falam que a gente joga a bola, lógico, a gente joga com as limitações da gente, mas numa pelada tu tenta ficar perto do aqui, empurrar e não deixar dominar. Tu imagina no futebol profissional, na velocidade que é. Uma das coisas... Eu assistindo o jogo ontem, me veio torcendo, secando, porque ontem estava aqui o conselheiro Colorado, aí tinha os gremistas aqui, não, todos torcendo pelo Grêmio. Aí o Alan, não, nem todos, parem um pouquinho. eu notei, uma coisa me caiu a ficha que está influenciando. Claro, quando o time desencaixa isso escancara, porque o cara corre errado, mas o Grêmio está pedaçado fisicamente. Sim. E isso impede que haja marcação dupla, sabe? Fica sempre um por um. Daí... Impressionante. Mas aí pesa também o desgaste físico e o desgaste emocional também. Sim, isso aí pesa, né? E um dos lances que chamaram a atenção ontem foi a questão extracampo, né? Todos nós percebemos ali aquela expressão do Soteldo quando ele foi substituído pelo Renato, né? Informações que se tem até quem estava ali, olha, ele disse, eu não fico mais. Não sei se foi emoção, também não sei qual é a projeção, né? Muitos dizem, olha, Soteldo só ficaria se o Renato permanecesse, não, né? E também e aí são aquelas substituições do Renato, que acabou tirando exatamente o Braithwaite e o Aravena, que estavam bem na partida, né? E ele acabou tirando esses 2 jogadores, né? E o Arias, depois de pedir aquela informação, de pedir novas oportunidades aí, né? Que tudo foi desmentido depois, que gerou aquela entrevista polêmica do presidente. Eu não acho que as substituições, até o Grêmio conseguiu fechar um pouquinho mais o meio de campo, até compôs um pouquinho mais aquele potreiro que existe no meio ali, aquele vazio que existe no meio, até equilibrou mais a equipe. O que eu lembro é que teve um outro jogador que saiu também substituído, não nesse jogo, e a gente não viu repercussão. Isso sim mostra descontrole, porque é um exemplo muito ruim, cara. Acho que foi o Braithwaite que saiu e resmungando, né?
pode, tu tem que dar uma resposta, porque primeiro que é uma descortesia com o colega. Quando tu sai, está entrando alguém que também quer vencer, que também treinou durante a semana, que também recebe seu salário, quer mostrar, então é um desrespeito com o teu colega. E quando acontece isso e tu não vê uma resposta firme da direção, dá a ideia de que todo mundo pode sair reclamando. Então, não é um exemplo, mas é um exemplo ruim, porque a gente não quer que aconteça. O jogador não pode fazer aquilo, quer lá no vestiário, quebra, depois quer chamar para reunião, faz o que quiser, mas para as câmeras lá, para as câmeras de televisão sair fazendo essa coisa, eu acho bem o reflexo do que o Grêmio está passando. Não tem dúvida, mas é problema. A gente que gosta de até uma pelada de futebol, brincadeira, a gente sabe que são os momentos e emoções do próprio jogo. Dá mais que uma pressão, uma tensão dela. Mas vamos ouvir acompanhar mais essa coletiva conflitante, polêmica do Renato Portaluppi após o jogo de ontem. Muito importante, contra um adversário difícil, como eu falei. Tivemos a oportunidade ainda no primeiro tempo de matarmos o jogo com o Dodi, mas faz parte. Eu acho que esse ponto também é importantíssimo. Eu falei antes do jogo para eles, repito, o Grêmio tem 3 jogos pela frente, 2 jogos dentro da arena. O Grêmio precisa de uma vitória para manter a calma, manter a tranquilidade, estar na Série A do ano que vem. Eu estou tendo esse papo com vocês, mas a minha cabeça nunca passou, volto a repetir, a Série B, até por todas as dificuldades que a gente passou no ano todo. Então foi um ano atípico, mas tenho certeza que vai acabar bem, disso nunca tive dúvida. E eu aproveito mais do que nunca e convoco o nosso torcedor para domingo. É o que os adversários têm feito, a nossa torcida tem prestigiado, a gente tem que botar no mínimo 40 mil pessoas na arena no domingo. É um jogo importante, um jogo difícil, que a gente pode, com a ajuda da nossa torcida, carimbar a permanência ainda no domingo do Grêmio na Série A. Então vai ser importantíssimo, porque eu peço para o torcedor que compareça. Eu sei que vai ser um jogo um pouco nervoso, faz parte, mas que o torcedor não vai. Mesmo que o jogador esteja errando, mesmo que o jogador não esteja naquele dia dele, eu vou estar atento na beira do campo. Eu acho que o mais importante de tudo, o torcedor apoiar durante os 90 minutos. Passar essa tranquilidade, passar essa confiança para os jogadores. Isso tudo eu passo para eles diariamente, passo no dia do jogo, na pré-eleição, mas é importante esse grito vir da arquibancada. É importante esse torcedor estar junto com o grupo. Porque o que o torcedor quer é o que nós queremos aqui, do presidente ao roupeiro. É uma vitória para consolidar o clube na primeira divisão do ano que vem. Então o torcedor ele tem que ir para o estádio para incentivar, passar essa confiança para os jogadores, que eu tenho certeza que com essa confiança dos jogadores, os jogadores vão se sentir bem mais à vontade, muito mais confiantes para poder mostrar o trabalho deles, para a gente conseguir o nosso objetivo, que vai ser a vitória. Fosse a direção para tomar essa decisão, se você estivesse no lugar do presidente? Qual foi a primeira que você me fez? Se o Grêmio mantiver as atuações que vem tendo. Deixa eu falar uma coisa para você. As suas 2 perguntas são boas. Eu tenho visto todo o Campeonato Brasileiro e não tenho visto nenhum grande clube, inclusive todos os clubes da Série A, mostrar um grande futebol. Um Botafogo, um Palmeiras, um Flamengo, e mesmo assim eles têm altos e baixos. O City está 5 jogos sem vencer. Real Madrid. Aí você quer que o Grêmio seja o time do futebol brasileiro numa situação dessa. Eu já falei para vocês lá atrás que o importante não é jogar bonito numa hora dessa. É conseguir os pontos, conseguir as vitórias para que o clube permaneça na Série A. Então, se só o Grêmio estivesse jogando mal, isso me preocuparia. E hoje o Grêmio não jogou mal. O Grêmio esteve um pouco abaixo do que pode mostrar, mas eu fiquei contente com o que os jogadores demonstraram dentro de campo. Eu tenho visto os jogos do Campeonato Brasileiro, todos eles, inclusive ontem, todos, e eu estou vendo a tensão dos outros clubes também. E estou vendo que, até pela situação desses clubes no Campeonato Brasileiro, eles estão abaixo do Grêmio, inclusive. É a parte psicológica que eu tenho falado para vocês há bastante tempo. Há bastante tempo. Não é fácil a situação que nós estamos passando. Por tudo que nós passamos durante o ano, nós estamos pagando essa conta. Entrar em campo e toda rodada, todo jogo, nós temos a obrigação de conseguirmos um resultado positivo. E muitas vezes os nossos adversários estão jogando tranquilos, trabalhando já exatamente em cima da nossa parte psicológica. E isso não é fácil. Não é fácil. Mas mesmo assim, meu grupo tem se comportado bem.
pro Grêmio. Vocês chegam lá, muitos de vocês não têm responsabilidade pela notícia que vocês dão. Vocês vão lá, falam o nome de um treinador. Estou dando um exemplo. No dia seguinte, que nunca saiu do presidente, que o presidente põe minhas duas mãos no fogo com ele e com a diretoria do Grêmio. Nunca foi falar num treinador aqui dentro do Grêmio. Pode ser que vão falar daqui a pouco. Nunca foi falado, porque a minha confiança nele é total. Então, num dia vocês falam num treinador. Você sabe que é mentira, mas vocês apostam para jogar, para fazer onda dentro do clube. Passam-se 1 ou 2 dias, fala o nome de outro treinador. Vocês sabem que é mentira, mas o empresário aí fala para vocês, aí vocês não têm responsabilidade. Não são todos. É os que falam dos treinadores, é para eles. Então, vocês querem, eu já falei para vocês há muito tempo atrás, vocês querem que eu seja profissional com vocês? De que forma? Passam-se 2 dias, a notícia que o cara deu, o idiota que deu a notícia, ele já fala no outro treinador. Ou um outro colega de vocês da imprensa fala em outro treinador. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. E se eu começar a falar assim, por exemplo, que alguns de vocês ganham um dinheirinho ali por fora para criar a crise dentro do Grêmio? Eles vão falar, você tem prova, Renato? Não, por isso que eu não falo. E se eu falar que alguns de vocês ganham um presentinho de certas pessoas ali fora? Ué, posso jogar no ventilador também. Vocês não jogam no ventilador? Você todo dia não inventa uma notícia? O teu companheiro não inventou uma notícia agora que o Marte foi lá na sala do presidente falar com o presidente? É uma mentira atrás da outra. Aí vocês querem respeito. Eu falo com treinadores, os treinadores estão de saco cheio de dar entrevista. Eu estou aqui por educação, essa que é a verdade. Porque por mim, e já vai acontecer isso, eu não vou dar mais entrevista. Não tem condições, vocês não respeitam o treinador, vocês não respeitam mais o profissional, e aí fica difícil trabalhar. Vocês querem respeito, mas não nos respeitam. Aí ficam os cornetinhas no ar-condicionado, todo dia falando um monte de besteira. Mas antes de ir embora, eu vou dar uma coletiva. Eu vou deixar uns nomes para o nosso torcedor também. Aí eu quero ver esses aí, como que vão conviver ano que vem aqui. Então, hoje eu estou aqui bem calmo, falando, respondendo as duas perguntas que foram muito boas, com educação. Se continuar essas notícias, essa invenção de notícias para tumultuar no ambiente do Grêmio, quem manda no clube é o presidente, é a diretoria. Eu vou ser o primeiro a conversar com eles e pedir para não dar mais entrevista para vocês. Já que desse lado aí, vocês não querem ser profissionais, querem inventar notícia todo dia, então vocês não vão mais escutar o treinador falar. O treinador, obrigado, não. O treinador não é obrigado a falar. Vai vir meu auxiliar aqui falar com vocês. E voltando de novo na tua pergunta, eu vou responder mais uma vez. Eu sou muito bom, não sou pouco não. Sou bom demais. O que você... Seu Renato, pois é, mas aí essa história de não foi coletiva, essa final foi. Essa história de dar entrevista, vamos deixar bem claro. A entrevista não é dada para a imprensa. A entrevista é dada para os torcedores que querem ouvir. E vamos lá. O auxiliar, quando veio, deu as entrevistas, olha, falou sobre o jogo, falou sobre o futebol. Né? Essas coisas do Renato, né, que, olha, até a questão da ameaça, hoje ele se desculpou, né, que ele queria dar nome aos bois, como ele disse ali, em relação também, e que vocês têm família, e têm filho no colégio, também andam por aí, né, e o torcedor conhece alguns de vocês, e não tem medo, né, de ninguém da imprensa. Nem a imprensa tem medo dele. Vamos lá, vamos deixar bem claro. Né? Essa questão em relação a essa ameaça, hoje ele já se desculpou, dizendo que não era em relação aos filhos dos jornalistas, e sim aos filhos dos jogadores que também estão em colégio. Né? Mas isso aí mostra toda essa situação que o Grêmio, eu acho que isso aí prejudica, né? E essa polêmica toda, esse conflito todo com a imprensa, o que não traz, né, nenhumas vantagens aí ao Grêmio. Bom, ele se desculpou hoje e vamos lá. Se ele tem medo da imprensa. Eu penso que o Renato tinha que pedir desculpa para alguma pessoa que ele não pediu. O auxiliar técnico dele, ele simplesmente acabou. Vou botar o auxiliar para falar. Também é, como se fosse o auxiliar qualquer um. Só que, repito, o auxiliar, quando ele esteve suspenso e punido, o auxiliar veio, falou nas coletivas sobre o jogo, sobre a mecânica de jogo, como é que o Grêmio se comportou. O que ele não faz, ele sempre tira o foco e vai para esse lado e cada vez pior. Bom, olha só, o que é melhor, e aí você
tem tudo que precisa em termos de ferragem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião é tudo, onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Vão para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques vêm para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, está em todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de que maneira. Como é o caso de agora, que é o consignado INSS com taxas especiais, aonde? No Banrisul. Contrate pelo aplicativo ou direto na agência, com taxas especiais para você tirar seus planos do papel. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja o que for? Então você tem os quadros personalizados e outros serviços também na Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressor. Como vocês podem perceber aí, lojas sempre bem pertinho de você. É aquela facilidade. Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site, cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros. Voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques essa quinta-feira e falando dos preparativos do Internacional aí, também para esse clássico de domingo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, no Maracanã. Voltamos logo. O Banrisul está sempre ao lado dos gaúchos e dos aposentados do INSS. Por isso, está com taxas especiais de crédito consignado. Traga já seus consignados para o Banrisul e refinancie seus saldos. É mais que crédito consignado, é estar contigo hoje e sempre. Aposentado do INSS, procure a agência mais próxima ou acesse o nosso app. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Venha conhecer a MF Máquinas e Ferramentas. As melhores marcas e os melhores preços. Além da venda, locamos equipamentos para a sua obra. Rua Câncio Gomes, número 80, bairro Floresta, em Porto Alegre. Estamos de volta com o nosso 2 toques essa quinta-feira com os conselheiros gremistas Ayrton Ruschel e Sadi Tonato e o conselheiro colorado Maurício. Olha, quer deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas, né? O próprio nome já diz, né?
É diário, tem tempo de semana, sábado, domingo, feriado, tá aí o telefone e o endereço ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilo Lopes. Agora, se o carro tem aquela batidinha que fica feia, que incomoda, então caminha Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha 309, tá aí o telefone para agendar com o Marcelinho e deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Bom, hoje pela manhã, o Rocher concedeu uma entrevista coletiva falando, né, do atual momento do Inter e também sobre esse clássico de domingo no Maracanã com o Flamengo. Motivação de que tuviera a chance de brigar pelo título também. Sabemos o que o Flamengo é, um time muito grande, que já faz pouco que joga em casa. Sabemos que vai ser um partido muito difícil, que para nosso objetivo também é mais uma final. E nada, sabemos que vai ser um jogo duro, mas a gente também está trabalhando muito bem, quer, como falei anteriormente, nestes 3 jogos que ficam, tentar fazer 100% dos pontos e fechar o ano da melhor maneira. Rocher, bom dia, tudo bem? Aí, ó, é uma entrevista longa, coletiva, né, dele, mas o Inter vai ao Rio de Janeiro com esse sonho ainda, né, tentando 16 jogos aí invicto, né, Mauri? Mas um Flamengo que, na realidade, olha, já em clima de férias, né, porque o Flamengo não tem mais nada o que fazer, já foi campeão da Copa do Brasil, já está na Libertadores do próximo ano, né, então, não sei se isso aí será favorável ou não ao Inter, né, mas o Flamengo, em termos de campeonato brasileiro, não precisa mais nada. Agora, o Inter terá proveito dessa situação. Cadu, o Flamengo eu não sei, mas os copa-boleiros, os amigos dos copa-boleiros, têm o que fazer sábado, dia 30, grande festa. É verdade. Jantar baile dos 48 anos do Grupo Copa-Bola, com show do grande Tom Amorim e tributo a Raul Seixas. Maravilha, parabéns. Sábado. Tem uns 2 ou 3 convites só e deu. Opa, que beleza. Vamos ver. Tá aí, então. E aí, expectativa desse jogo com o Flamengo, né? Que o Inter terá o Valência, né? Já que o Borré está suspenso pelo cartão amarelo, mais uma oportunidade. O Valência vai ter essas características que tem para esse jogo, velocidade, enfim, né? Que o Internacional terá. Mas tu fez um ato falho, não convidou o Russo para dar o show lá no aniversário do Copa Bola. Ainda há tempo. Essa vez o Tom Amorim tinha precedência. Tá bom. Parabéns, Amorim, que é o presidente então, do pessoal do Copa Bola, né? Por mais essa festa, essa grande festa que teremos de aniversário. Bom, como sempre, né? Saímos daqui também, sempre festa, né? Saímos daqui, sempre vamos para onde? Barranco, restaurante de churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. É o Complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você sempre tem de terça a domingo no Barranquinho. Você curte aonde você quiser. Tem delivery, takeaway, tem entrega. Você não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, qualquer local, lá no Festa Copa Bola, vou saborear o meu suco da Suvalã, né? Que é o verdadeiro sabor da fruta natural. E vou para lá, em qualquer lugar, com o meu Kia da Salmotos, né? A revenda da Avenida Ipiranga 8113, o Jefferson, dando todas as assistências que você precisa para o seu Kia. Quer trocar, revisão, manutenção, tudo você tem lá. Ao lado, os adeptos de 2 rodas, que aí, né, um deles é Ayrton Russo, né? Na Suzuki Motor também, tudo que você precisar, e moto para passeio, moto para trabalho, sua revisão, manutenção, troca, compra, você tem lá na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, aí só tem um caminho. O slogan diz tudo: economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafra. Obrigado, Russo. Obrigado, Mauri. Obrigado, Sadir. Obrigado a você. Bom, tem meu canal, né? Se não pode ver ao vivo, qualquer dia da noite, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. 2 toques Cadu Oliveira, né? E obrigado a vocês pela audiência, né, de sempre aqui no nosso 2 Toques. Na sequência aí na Master TV, mais atrações e mais informações. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.